9h23 da manhã, 9 horas mais 23 minutos. Nós estamos de volta aqui na Rádio Taquara com o nosso painel 1490. Hoje é quarta-feira, dia 20 de maio de 2020. Na linha conosco, deputado federal Afonso Ram, do Partido Progressista. Bom dia, deputado. Bom dia, abraço Vinícius Liden. Isso. É uma satisfação falar contigo. Programa painel 1490 aí, e com certeza, né? A Rádio Taquara, a região do Vale dos Sinos, o próprio Vale do Paranhana. É uma satisfação, Vinícius, falar contigo aí como deputado federal. Vamos conversar aí sobre alguns assuntos dos últimos dias e também sobre o trabalho do deputado, começando com uma emenda parlamentar que foi destinada para a Igrejinha, R$250 mil para aplicação no setor de saúde, foi destinado pelo deputado. E eu queria que o deputado comentasse um pouquinho sobre essa emenda e também sobre como se dá o trabalho de articulação com as lideranças, não só aqui do Vale do Paranhana, mas de todas as regiões, para entender essas necessidades e atender elas lá no governo federal. Com certeza, Vinícius. Primeiro cumprimentar aí também o Josué, que me atendeu aí de forma muito gentil, né, aí na rádio. A gente fala através da rádio, né, de Taquara para toda a região e para o mundo inteiro, né, mas fazer referência ao município de Igrejinha, né, que é justamente onde eu aloquei esse recurso, né, como deputado federal. E eu fui procurado pelas lideranças do município. Eu tive visita e reunião com o prefeito Joel, né, prefeito de Igrejinha. E posteriormente eu fiz contato, né, e hoje eu tenho 2 articuladores políticos assim mais diretos conosco, né, que se dispuseram a trabalharmos juntos, né, porque eu estou como deputado federal no meu 4º mandato, mas eu não atuava aí na região, né, e na falta do Renato Molen, do Partido Progressista, eu não atuava aí porque ele era o líder, né, como deputado federal aí, através do nosso Partido Progressista. E aí fizemos esses contatos, né, através do prefeito inicialmente, depois com o vereador Carlos Padilha, que passou a ser nosso interlocutor, e também o nosso vereador Joãozinho, né, o João Batista Lopes dos Santos, né, tanto o Carlos Rivelino, né, Padilha, como o Joãozinho, né, são hoje 2 vereadores que se interessaram em que a gente trabalhasse com o nosso gabinete como deputado e nos reivindicaram, né. Posteriormente, inclusive ontem ainda dei uma falada por telefone para bater um papo com o Leandro, né, Herle, né, o Leandro Herle, que é secretário de Administração e Desenvolvimento Econômico, que me passou muitas informações e com o qual também temos tido contato, né, o Eduardo Pereira, também, que é o nosso assessor da bancada progressista, muito gentil, conhecedor da realidade, que a gente precisa, né, sempre se inteirar mais. No meu caso, que ainda estou iniciando um trabalho de parceria aí com o município e com a região, e alguns municípios da região, mas muito especialmente Igrejinha, né, e que se estende aí, em especial nessa área da saúde, que vamos falar que é uma área de atendimento universal, né, contempla a todos, né, a própria secretária de saúde, a Simone Amaral, né, tem também uma interlocução do deputado Issur, né, que também é de Novo Hamburgo, ali a gente colocou recursos e me falou da importância, né, a gente também, né, um deputado de primeiro mandato, como deputado estadual, mas que também se interessa pelas questões. Então, falando aí, em especial, os meus 2 interlocutores diretos aí, que é o Carlos Padilha e o Joãozinho, a gente deu, né, fluxo, conversando naturalmente com o prefeito, e eu consegui primeiro alocar no orçamento de 2020, né, um valor de R$250 mil. Não havia ainda, quando eu fiz essa indicação, a questão, né, da pandemia do coronavírus no âmbito mundial, nem chegando no Brasil, mas na época já havia uma vontade, né, até porque o Hospital Bom Pastor de Igrejinha, né, ele inaugurou aí um pronto atendimento, foram feitos investimentos importantes, né, em salas de observação, posto de enfermagem, sala de medicação, área de apoio e assistência, né, e hoje está servindo de suporte, inclusive do que eu tenho conhecimento, né, para a Igrejinha, né, e para até mesmo, né, regional, para dar um suporte para enfrentar aí casos, né, de coronavírus, que do que eu tenho conhecimento ainda tomara que não tenha em Igrejinha, mas tem Taquara, tem vários municípios aí da região. E inclusive eu li aqui, né, que Igrejinha está anunciando aí, né, a pesquisa e a aplicação de 300 testes, né,
300 testes de Covid. Então, pesquisa de prevalência que vai ser feita. Isso, então eu vi a notícia agora aqui, então eu vejo assim que Igrejinha, a gestão, né, municipal está muito qualificada, né, juntamente com o engajamento da comunidade, isso é muito importante, né, tem aí o toque de recolher também, né, que foi instalado, acho que foi a semana passada, né, então Igrejinha está nas manchetes, né, isso é importante. Eu também vi aqui uma reportagem da Giana Guerra, né, do jornal Zero Hora, falando que o município tem um projeto de lei aí para, vamos dizer assim, ajudar nos próximos meses aí a parcelar e cobrir parte do aluguel das micro e pequenas empresas, um projeto inovador. Nós tivemos a sanção do presidente, foi segunda-feira, né, antes de ontem, daquele incentivo às micro e pequenas empresas, que nós votamos como deputado federal para ter uma linha de crédito, para acessar, para ajudar as empresas, enfim, né? Então, dando esse apanhado aí de situações, né, nós colocamos então esse recurso, né, que foi depositado já, né, na outra semana, né, já está aí o recurso no Fundo Municipal, R$250 mil, justamente para fazer o investimento. E aí eu perguntei ao prefeito, à secretária, às lideranças, aí aos vereadores, mas a gestão municipal falou que esse recurso vai ser muito usado para bancar, para pagar os exames da população, na aquisição de medicamentos, né, que é bem amplo, porque é um valor expressivo, R$250 mil, e, naturalmente, algum equipamento de EPI para proteger os profissionais de saúde, né, isso é muito importante. Então, eu vejo assim que o recurso, né, chega, né, na hora certa, é como que uma injeção na veia, né, Vinícius, para ajudar justamente, né, nessa preocupação de proteger a vida, de proteger a saúde das pessoas e fazer o enfrentamento aí ao coronavírus, né? Deputado, a destinação desse recurso no momento em que o país precisa tanto de investimentos no setor de saúde. Aí eu vou passar para um outro tema. Como o deputado tem avaliando as políticas dos governos, seja governo federal, seja governo estadual ou até passando pelos municipais, na questão do combate ao coronavírus? Olha, eu acho que quem fez o bom enfrentamento está ajudando muito, né? Vou começar pelo Rio Grande do Sul, depois vamos dar uma panorâmica do Brasil e atitudes como essas de Igrejinha e de outros municípios, né? De prefeitos, o próprio prefeito da capital, que num primeiro momento, né, o pessoal não gostou muito, né, em Porto Alegre, mas a gente, né, está conseguindo, vamos dizer assim, né, controlar, né? Mas assim, o Rio Grande do Sul, né, o governador Eduardo Leite, né, criou agora o distanciamento controlado, com 4 bandeiras, né, 12 segmentos de atividades econômicas, né, para ter os níveis de orientação, conforme né, a cor da bandeira, a gravidade, né, indo até a preta, né, casos extremos, e isso orienta 20 regiões, o estado do Rio Grande do Sul. Então, é um projeto assim muito bem conduzido, né, pela secretária Arita, né, secretária de Saúde, e pelo próprio governador e pelas pessoas que estão engajadas nesse processo. E do que eu tenho conhecimento, muitos médicos, né, existe um conselho, que eu acho que hoje, né, a gente não pode fazer as coisas sozinhas, né, como tem feito aí o prefeito Joel, né, como tem feito as nossas lideranças em muitos lugares. A gente não pode se isolar, tem que buscar contribuições, e é isso que deu aí, né, esse pronto atendimento para a Igrejinha, né, se preparando para o futuro, né. Tem também ali o hospital de Bom Jesus de Taquara, que também está sendo feito investimentos, tem 10 leitos de UTI, né, mais 20 leitos clínicos, né, para atender a região. Então, há todo um aparelhamento, né. Então, na verdade, assim, o Rio Grande do Sul, nesse momento, a gente tem um norte, tem uma orientação bem clara, né? E claro que as decisões finais são tomadas pelos gestores municipais. E aí muitas iniciativas dependem do que se toma de decisão em cada município. Mas tem uma orientação geral, uma regra geral e com coerência, né? E isso não é, né? É recente, foi aprendizado. Então acho que, né, com isso temos casos graves em Passo Fundo, né? Temos casos graves, né, na capital, tivemos em Lajeado, na região do Vale do Taquari. Está surgindo, a gente nós temos que proteger a população, né, e ao mesmo tempo, onde é possível, né, flexibilizar a atividade econômica, mas é a responsabilidade de cada um, com os cuidados, né.
No âmbito do Brasil, né, eu acredito assim, ó, que as primeiras providências foram muito boas, né, o presidente Bolsonaro primeiro, como governo, eu sigo acreditando no governo Bolsonaro, para deixar bem claro, né, eu acredito que o presidente, né, tem uma equipe fantástica, tem excelentes ministros, já houveram alterações, lógico, que é do jogo da política, né, e por circunstâncias, tem interesses eleitorais de 2022, então a política sempre tem muitas anuâncias aí, outras questões, né? Mas eu sigo acreditando, né? Acredito que o presidente Bolsonaro não é um presidente corrupto, né? Isso é muito claro na minha ótica, né? Acho que ele erra quando ele faz essa defesa de seus filhos com essa profundidade, acho que é um equívoco. Também acho que ele não deveria fazer aquelas aparições públicas, né? Em momentos críticos aí da questão do coronavírus, como a gente tem em São Paulo, Rio, né, lá em Manaus, lá no Pará, lá em Fortaleza, né, e agora em alguns outros núcleos, inclusive no interior do Brasil, né. Então, existe erros nesse sentido. Houve um acerto importante inicial do ministro Mandetta, na minha opinião, que a primeira providência era um isolamento, né, e esse isolamento nos deu para ganhar tempo. Só que o isolamento permanente e horizontal em todo o Brasil, um Brasil totalmente diferenciado, olha o nosso Rio Grande do Sul, né? Eu fui diretor da Emater e viajava muito antes de ser deputado federal, e eu aí aprendi viajando por todo, né, vindo aí no Vale do Paranhana, que a Emater tem um trabalho fantástico, mas indo lá no norte, no Alto Uruguai, vindo aqui na minha região de origem, na campanha, lá nas missões, eu digo que a cada 100 quilômetros muda o Rio Grande, né? É totalmente diferente, você aí em Taquara, né, Igrejinha, e já subindo a serra já em direção a Gramado, Canela, né, São Francisco ali, né, De Paula e Cambará, quer dizer, vai a Vacaria, vai mais para o lado efetivo da serra, quer dizer, existem muitas diferenças culturais, existem diferenças, né, físicas, geológicas, é tudo muito diferente, né? Então, imagina o Brasil, que é um país continental. Então, acredito que as providências iniciais foram boas, né? Depois, por uma questão de que precisava ser criado um sistema, né, mais racional para conseguir tocar a economia, né, com responsabilidade, que esse é o desafio. Acho que o X da questão é proteger principalmente as pessoas mais vulneráveis, os idosos, as pessoas que têm, né, doenças respiratórias, outras doenças críticas, cardíacas, enfim, né? É difícil fazer esse isolamento, que eu digo a proteção dessas pessoas, né? Que é um ponto que poderíamos atacar mais dessa forma, mas foi feito um isolamento pleno. E esse isolamento nos deu tempo para aparelhar, né, os hospitais, para nós aprendermos a conviver, né? E agora essa flexibilização, ela depende muito da responsabilidade de cada cidadão, né? Claro que houve troca de ministros, agora lá o ministro, né, saiu o ministro Mandetta, chegou o novo ministro, agora já está, né, o ministro substituto, esses pontos assim, né, eu acho que quanto mais transparente o governo puder ser, é importante. Eu acho que aquelas entrevistas, os esclarecimentos, os números, né, eu estava vendo aqui, né, o nosso Brasil nesse momento, né, a estatística que me dá aqui, tem 271.628 pessoas confirmadas com coronavírus, né, infectados. 271 mil, quase 272 mil. Olha o número, é grande. Nós somos o quarto país, se não me falha a memória, né, já em número de casos. Terceiro já. Oi? Já está em terceiro? Ontem era quarto. Né? Muda a estatística, né? Já é o terceiro em número de casos. Em números de mortes, nós estamos chegando quase a 18 mil. 17 mil, nesse momento já deve ter passado as 18 mil, né? Então, com certeza, Vinícius, ouvintes, né? É algo que tem uma dinâmica muito grande, né? Estamos tratando com, né, uma infecção de vírus, né, que não tem controle, olha os países evoluídos, então é uma coisa muito séria. Então, acho que o presidente Bolsonaro e o seu ministro, ele tem que trazer esses esclarecimentos de forma permanente, né, e de orientação. Eu acho que isso é importante. Mas, deputado, sim, o deputado faz essa cobrança do presidente e do ministro. Até agora, nesse momento, nós estamos, inclusive, sem ministro, né? Temos sim, o secretário executivo no cargo de ministro da Saúde. Mas o deputado cobra essa questão do esclarecimento. E muitas vezes o presidente Bolsonaro é criticado pelas posturas dele ou pelas palavras que ele diz. Como, por exemplo, quando ele falou o "e daí",
Um dia que morreu mais de 800 pessoas. Como o deputado vê esse tipo de declaração, esse tipo de atitude em meio à condução da pandemia? Isso não colabora nada, né? Inclusive essa parte, né, eu discordo, então sou bem franco, né? Não tem por que fazer voltas, né? Eu acredito que o presidente Bolsonaro se expõe demais, é da característica dele, né? Ele se elegeu assim, né? Ele é esse perfil, mas hoje ele é o presidente da República. Então, por exemplo, aquelas entrevistas que ele dá na saída ali do Palácio, né? Geralmente são ali, né, onde ele fala de uma forma espontânea, usa uma linguagem muitas vezes inapropriada e errada, como foi essa. Olha, hoje, acho que a grande preocupação é a preservação da vida das pessoas em primeiro plano. Agora, junto com isto, né, a gente tem que ter a capacidade, e o Rio Grande do Sul já encontrou, e outros centros do país também, né, uma forma, né, de você atacar né, a questão do enfrentamento ao coronavírus, fazer a proteção das pessoas, fazer a orientação, né, e voltar a você ter as suas atividades, porque o Brasil precisa andar. Mas, né? será que Mas onde não é possível não dá. Então, não há problema nenhum, eu discordo do presidente, só acho que também nós temos que dar condições para o presidente, né, governar, né, do ponto de vista administrativo, né, tenho aí o ministro do Planejamento, né, o ministro da Economia, Paulo Guedes, temos ali, né, o ministro de Infraestrutura, Tarcísio, né, eu lidero também essa questão da BR-116, para nós irmos duplicando toda ela, né, no trecho sul já está acontecendo, tem vários temas aí, agora na retomada da atividade econômica, vamos ter que ter grandes programas nacionais de infraestrutura, né, de estradas, né, nós vamos ter que ter de saneamento nas cidades, né, de habitação, vai ter que ter algo, né, e logicamente com ajuda internacional, mas assim, não fugindo da pergunta, né, o presidente Bolsonaro é equivocado quando faz posicionamentos, mas já é conhecido o seu perfil. Eu acho que essa é a mudança que ele precisa, né, ter do ponto de vista de condução do país como presidente. Essa é a crítica que eu faço, né, mas acho que, né, o Brasil tem muitos pontos aí de acertos, a gente não quer corrupção, né, e qualquer indício de corrupção eu desabono, né, tanto é que eu votei, né, pelo impeachment da então presidente Dilma e votei as duas vezes, né, pelo afastamento do presidente Temer, porque eram, né, indicativos fortes de corrupção, né. Nesse caso, se existir, né, minha posição não vai ser diferente, né. Quando eu tenho já uma trajetória de trabalho, né? A gente está hoje, vamos dizer, batendo esse papo aí, né, Vinícius? Sim. Mas já temos uma trajetória de trabalho, de postura, de conhecimento, tenho uma atuação bem independente, né? Inclusive em relação ao meu próprio partido, então eu não tenho preocupação do ponto de vista né, de apoiar ou não apoiar, né? Eu trabalho pela linha da coerência, né, que me dão através, né, do voto de credibilidade de mais de 100 mil gaúchos aí que nos deu nessa eleição, e dessa forma procuro trabalhar e, claro, me aconselhando, buscando informação. Acho que essa brigaiada política, né, está desfocada, né? Nós deveríamos focar, né, no enfrentamento do coronavírus, na retomada da economia, né, nos pontos estratégicos, e a discussão política ela contamina, né, a clareza, porque está cheio já de candidatos aí para 2022, isso é um absurdo, né? A própria eleição de 2020, a gente recomenda que ela não seja aprofundada ainda, né? Cada um faz seus contatos, é claro, mas vamos cuidar da vida das pessoas, proteger as pessoas, fazer chegar esse recurso como a gente fez chegar aí no hospital, né, em Igrejinha, através das nossas lideranças, né? Deputado, exatamente sobre as eleições e sobre o ponto de vista político, o Congresso ontem, através do presidente Rodrigo Maia, da Câmara dos Deputados, né, não o presidente do Congresso, mas o Rodrigo Maia da Câmara, ele disse que a Câmara vai discutir a questão das eleições, ver a possibilidade de adiamento sem a prorrogação de mandatos. Como o deputado vê esse tema e como esse tema vai ser discutido ou pode ser discutido no Congresso Nacional? Olha, eu acho que o indicativo já está dado, né, e eu concordo. Tinha muitos né, políticos, inclusive com seus cargos, vereadores, prefeitos. Não é justo prorrogar por 2 anos, né? Porque nós temos um processo democrático. Então ele está em jogo, né? Está em andamento, não pode mudar a regra do jogo, né? Eu fui jogador de futebol profissional, então você não pode mudar a regra do jogo andando, né? Tem que fazer eleição sim, no primeiro momento que for possível, certo?
porque é nessa linha que está se orientando, né? Então, vamos dizer, ela vai ser prorrogada, né? Mas não vai ser, vamos dizer assim, né, protelada até a eleição de 2022, né? Não é justo, né, do ponto de vista de dar esse prêmio de mais tempo de mandato para quem não obteve isso nas urnas. Isso não é da democracia, né? E ao mesmo tempo não podemos fazer uma eleição, logicamente, com as mínimas condições, né? E isso eu acho que essa consciência existe. O Superior Tribunal Eleitoral já disse bem claro isso, né? Que vai sair as eleições. Acredito que vão ser proteladas, né? Adiadas aí mais prorrogadas, no caso, para o final do ano, pelos indicativos de quando as coisas devem, né, reduzir. Ainda a gente está no pico aí de maio, né? Se fala ainda algum pico de junho em algumas regiões do Brasil. Tomara que seja isso. E aí nós teríamos o desaceleramento, o achatamento da curva aí do coronavírus e tal. Tudo isso é dito, né? Então eu acredito que até o final do ano talvez seja possível fazer as eleições. Se não for, vai ser nos meses subsequentes, né? Mas isso é importante que os nossos líderes, vereadores, prefeitos, pré-candidatos, foi ontem, antes de ontem eu fiz uma live com o senador Luiz Carlos Reins. E muitos também nos perguntaram, né? Pela internet aí, pelas redes sociais, aí, através da live mesmo, direto, qual era a posição, né? Então eu tenho assim uma posição bem clara. Eu acredito, inclusive eu fui autor de projeto que acabou não sendo votado, de unificar as eleições, de ter mandatos unificados, mas aí você tem que fazer a projeção para frente, né? De uma forma planejada, e aí não ter reeleição de executivo, né? É uma tese, eu defendo ela, e eleições a cada 5 anos, né? Alguns falam a cada 6 anos para poder igualar. Eu acho que 5 anos é de bom tamanho, 4 é pouco, 6, né? Se errar na escolha pode ser um desastre, né? Então eu acho que em relação à questão das eleições, deve ser esse trâmite que a Justiça Eleitoral vai conduzir, né? E que, né, naturalmente vai propiciar, né, as escolhas nas urnas, e aí que cada vez a população, o eleitor, está mais esclarecido. E eu vejo isso, Vinícius, como um grande ponto de crescimento. Você vê, antes ninguém dava muita bola para deputado federal, senador talvez dessem, né? Agora, né, há um acompanhamento direto das ações de cada parlamentar, né? Vale também para os deputados estaduais, claro, vale para o vereador na cidade, para o próprio prefeito, que isso a população já faz o seu acompanhamento. Mas o trabalho em Brasília, né, como que ele é feito, né? Hoje tem as redes sociais para ver quem trabalha, de que forma trabalha, tem a votação, tempo real de informação, né? Eu votei lá no Congresso, né? Eu nem cheguei de retorno no meu gabinete caminhando lá, e o mundo todo já sabe como é que eu me posicionei. E eu acho isso muito bom para a democracia. E as eleições, né, Vinícius? As eleições municipais é muito sadia nesse momento, que é para a gente, vamos dizer assim, reconduzir aqueles que a gente entende que vem fazendo um bom trabalho, valorizar o bom político, a boa política, e renovar, né, dando oportunidade àqueles que buscam um cenário novo, né, substituindo aqueles que são ineficientes ou que não estão produzindo na dimensão da leitura, do entendimento de cada eleitor em cada município, né? O eleitor é que decide. Eu acho isso importante, e a democracia é assim, e precisa permanecer. Eu sou contra também quando o presidente fala em defender a AI-5, né? Isso é um absurdo, né? Nós temos que ter o nosso Congresso funcionando, temos que ter, né, logicamente que as instâncias de poder, judiciário, a responsabilidade de cada segmento, de cada líder no cenário político, executivo, legislativo ou judiciário, é isso que a população, né, está cada vez mais acompanhando e cobrando. E eu acho que nós estamos ganhando com isso. É um grande aprendizado, né, Vinícius? Perfeito. Deputado, obrigado pela participação aqui na Rádio Taquara, estamos à disposição sempre. Um forte abraço, né? Eu queria só reiterar que o gabinete, então, do vereador Joãozinho e do vereador, né, Carlos Padilha, né, no município de Igrejinha, são a referência aí, né, do deputado Afonso Reis. Nós estamos aí de portas abertas, permanente, né, naturalmente que agora né, estamos votando de forma remota. Estou dando essa entrevista aqui do município de Bagé, onde eu sou aqui na região fronteira aqui com o Uruguai, de onde eu sou nativo, de onde eu moro, onde eu tenho minha família, né, mas atuamos em todo o estado, e hoje, né, a gente está enfrentando assim, né, trabalhando da forma que é possível. E Brasília, né, a gente vota de forma remota, mas votamos mais de 30 projetos, e espero que, né, como tem, né, o auxílio emergencial, com algumas distorções,
mas ele é importante. Agora essa ajuda às micro e pequenas empresas, quero, né, desejo que Igrejinha e os nossos vereadores aí, né, aprovem no Legislativo esse apoio às microempresas aí. Que bela ideia aí da Igrejinha, né, do setor produtivo aí. Então acho que essas boas ideias a gente tem que multiplicá-las, né, para tornar o país, né, o nosso estado e a vida das pessoas melhor. Acho que é para isso que existe a política. Então, forte abraço, um bom dia de trabalho a todos vocês. Perfeito. Obrigado, deputado Afonso Ram, conversando conosco na manhã de hoje. Ele que é deputado do Partido Progressista aqui do Rio Grande do Sul. 9h48. Vamos para o intervalo. Em seguida eu volto com o programa.